Musiama FM. São 7 horas e 17 minutos, estamos de volta ao programa Voz dos Municípios. Padrão, e chegamos aí, chegou aí, né, o vereador Marcelo Pires Rodrigues, Marcelo Copercelta, como estava aí previsto, né, ele solicitou direito de resposta do programa, se não me engano, do dia 12, né, de março, se não me engano, né? Padrão. Bom, ele atrasou porque ele foi tomar café antes de vir para o programa, embora ele soubesse que era 7 horas, né? Mas chegou. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Padrão. Bom dia, Davidson. Bom dia a todos os ouvintes aí, viu? Padrão, eu quero, em primeiro lugar, agradecer você, né, por cumprimento da lei. Acho que é importante isso. Nós temos o direito de resposta. E, na verdade, eu fico até agradecido por ficar aí quase 50 minutos falando deste vereador aqui no programa. Eu coloquei alguns tópicos, Padrão, eu quero ser sucinto e deixar muito claro com relação aos trabalhos legislativos, com relação à minha atuação. E em nenhum momento na Câmara Municipal eu citei o nome da Musiama FM. Mas, como o próprio Davidson disse no comentário dele, que ele se sentiu no dever, e é um direito dele, de colocar essa questão da defesa da imprensa. E ele usou alguns termos, eu coloquei os pontos aqui, inclusive até os minutos, atacar a imprensa de Sete Lagoas. Eu jamais ataco a imprensa de Sete Lagoas, porque eu também sou imprensa. Então, eu jamais iria atacar. O que eu deixei claro é com relação à imparcialidade, porque a gente precisa realmente ser imparcial. E naquele momento, nós deixamos muito claro que estava 4-3, desde o dia 28 de dezembro estava 4-3. E o que estava discutindo lá era justamente a questão de um voto de um dos juízes, do desembargador, esclarecendo com relação ao abuso de poder econômico e com relação ao abuso de meios de comunicação, a qual na quarta-feira houve absolvição e o entendimento e tirou o abuso de poder econômico, e só ficou a questão de abuso de meios de comunicação. Por falar em abuso de meios de comunicação, é o que mais acontece aqui às vezes, Padrão. É o abuso de comunicação, denigrindo, difamando, não só eu, mas várias outras pessoas, vários outros vereadores, mas eu estou aqui para falar de mim. Então foi importante eu estar vindo aqui. Depois veio um comentário, quem paga meu salário? Quem paga meu salário é o povo, eu não tenho dúvida nenhuma disso não. Estou no 3º mandato, eu conheço muito com relação a isso, consecutivo, e não só o meu salário, mas salário de inúmeras pessoas que começou um projeto político há 2 anos atrás. Inclusive, o Francis Padrão, que é o seu irmão, continua na administração até hoje. Então não é só o meu salário, não, é o salário de inúmeras pessoas. Não, então, mas, espera aí. Deixa eu só dar continuidade, Padrão. Não, mas me perdoe. O Francis Padrão, o problema é dele com o prefeito anterior, eu não tenho nada a ver com isso. Exato, mas eu não falei que o senhor tem, não. Eu só coloquei que não é só o meu salário, é o salário de muitas outras pessoas que pagavam, e quando na época que estava bom, todo mundo estava no barco. Mas vamos lá. Depois, mostrar a situação da cidade como jornalista. Eu sou jornalista, Padrão. Sou jornalista e registrado. E eu faço um programa juntamente... Mas ninguém negou isso, não? Vou continuar, é porque falou de jornalismo. E que eu faço programa, matérias em outras cidades. Quem faz a minha matéria, quem faz a pauta, é lá em Belo Horizonte, na TV Alterosa. Eu só cumpro. Mas mesmo assim é importante dizer aqui que quando eu faço matéria, eu deixo muito claro, eu não faço matéria para bater na prefeitura, para pedir à prefeitura para pagar o que a prefeitura deve. Eu não faço matéria para bater no vereador, porque aquele vereador não lê a minha cartilha. Não, eu não faço matéria dessa maneira, não. E então, assim, eu sou muito... Com relação como repórter na TV Alterosa... Espera aí, me perdoe. Mas você fica me parando, eu não consigo falar. Não, você pediu direito de resposta com relação ao que aconteceu. E está aqui. Vamos escutar o áudio ali? Mas você vai ter que colocar o programa todo, porque foi o programa todo falando de mim. Ué, não falou de você, não.
Eu acho Vamos que, ouvir, porque aí depois a gente, se precisar que a gente comenta. Eu também acho que é importante. Você usar do artifício de aproveitar um direito de resposta Não para fazer tô uma não. propaganda sua, porque você está fazendo propaganda Não, do seu eu estou, trabalho. porque no Porque momento, o jornalismo, às você deve ser 7h30, jornalista, a questão de um ano para cá. ô padrão, às 7h30, eu estou colocando até as horas, foi falado que eu fazia matéria de programa só em outras cidades, e não fazia aqui, então eu tenho que justificar. Entendeu? Então, por isso que eu estou te falando. Então, eu estou falando que as matérias, por exemplo, eu fiz agora matéria no Hospital Regional, hoje eu irei fazer algumas matérias com relação à água, como jornalista. Pronto. Esse passo já passou. Agora, o mais grave, padrão, quando o senhor fala sentar no rabo para falar dos outros, são acusações muito sérias. Exemplo, eu fui repórter aqui e fiz um programa aqui no Povo no Rádio e também na Cultura. Mas eu não fiz nada de graça, não. Eu pagava para estar aqui. E eu vou te provar agora que eu paguei. Você não pagou. Eu vou te dar um exemplo. Paguei. Você não pagou. Deixa, Pelo contrário. se o senhor deixar eu falar, o senhor falou eu não estava. Então agora o senhor tem que deixar eu falar. E aí eu vou falar o que tem que ser falado. Depois o senhor tem o seu direito de resposta. Eu estava aqui. O senhor me chamou ali, inclusive, com mais uma pessoa, que essa pessoa é a minha testemunha. É o Lucas Brito, doutor Lucas Brito. Nós sentamos e o senhor me entregou 2 contas de luz que estava atrasada da rádio. 2 contas de luz que não foram pagas. Que davam um valor, senão eu já tinha desligado, Não foram pagas. E davam um valor de 14.730. Eu tenho cópia das contas. E o senhor falou, resolve o problema das contas para mim e está resolvido. As contas foram paga. E eu tenho até a pessoa que pagou. Se precisar, eu falo até o nome. Eu tenho a pessoa que pagou. As contas foram pagas. Depois que as contas foram pagas, eu entrei no ar. Fiquei 2 meses fazendo o programa com você aqui. Porque estava pagando. Depois, o senhor veio e me cobrou o programa novamente. E aí eu disse para o senhor que eu já havia pago o programa. Inclusive, o próprio doutor Lucas Brito sabia que tinha sido pago. Agora, o senhor falou, não pagou. Então, eu me preferi sair do programa. No Povo no Rádio, quando eu vim aqui, toda sexta-feira, porque aqui, padrão, é quem paga melhor, quem paga bem. Então, ou seja, porque eu pagava R$ 1.500, o senhor me chamava algumas sexta-feiras aqui, porque eu era o melhor vereador, porque eu estava pagando. Então, isso é lamentável, porque, na verdade, tem que ser chamado aqui, quando o vereador realmente está fazendo o seu trabalho, e não quando o vereador lê ou fala a cartilha da rádio. Outra coisa, MG 424, que foi falado. Quero deixar muito claro que eu não fui contra pedágio, eu não fui contra a duplicação, e sim contra o pedágio. Foi feita uma moção de repúdio, a qual 15 vereadores assinaram, e que não é falado em nenhum momento o nome deles. 15 vereadores assinaram com relação à moção de repúdio contra o pedágio. A duplicação, eu sou a favor, e todos os vereadores, e eu acho que toda a comunidade é a favor. O que eu não sou a favor é pagar mais imposto, é cobrar pedágio de uma área que já está quase toda duplicada, que até Pedro Leopoldo é duplicada. Então nós não podemos aceitar mais imposto. E quem que tem que colocar dinheiro em estradas de Minas Gerais é deputado. Vereador mal tampa buraco. Vereador tem requerimento para tapar buraco. Então não quer que eu tire dinheiro, que eu faça requerimento para tirar dinheiro de buraco, de servidor, de salário que está atrasado, para arrumar via de estradas de Minas Gerais, não. Quem tem que arrumar a estrada de Minas Gerais é deputado colocar emenda parlamentar. Não é vereador. Quando falou então eu quero deixar claro, eu não sou contra a duplicação. O que eu não posso concordar, e eu acho que a toda a população, é cobrar imposto, mais imposto em cima da população de Sete Lagoas e toda a região. Então, quero deixar claro. Outro assunto que foi falado, padrão, o que estamos fazendo? Qual que é seu papel, vereador? O que você está fazendo para os servidores públicos? Quero deixar claro aqui. Eu tenho certeza que eu estou fazendo muito mais do que muitas pessoas, porque é muito fácil criticar. É muito fácil só criticar, só falar mal. Só por quê? Porque enquanto estava na administração, era a melhor administração. O Leone vinha aqui toda semana, e era aquela rasgação de seda. Por quê? Porque estava bem, estava pagando a rádio, estava pagando os funcionários. Ele não estava pagando a rádio, não.
Eu tenho documentos que pagava pode a rádio. trazer os eu documentos. sou vereador e eu tenho. A hora que o senhor quiser, eu trago para o senhor. Pode trazer. Tá. Então, ou seja, aliás, você é mentiroso. Enquanto pagava a rádio, era a melhor coisa, era a melhor administração. Você está usando do palanque da Muzirama. Deixa eu Me terminar. perdoe. Não, você pode terminar. Eu vou terminar, No seu tempo. ué. Você está usando do palanque da Muzirama e da televisão para fazer uma propaganda sua. Você que me deu isso. Foi falar de mim e caluniar e difamar. Quem me deu o direito de resposta foi você. Então eu estou aqui para falar. Então fala. Eu estou no meu direito de resposta. Mas fala a verdade. Estou falando e tem documentos de tudo. Inclusive as contas eu tenho cópia delas pagas. E os cheques estão comigo lá sem pagar. O que estamos fazendo? Então eu estou fazendo mais do que muitos, porque é muito fácil criticar depois que pula do barco. É muito fácil falar mal das pessoas. Então, na verdade, a gente tem que tentar unir força e resolver o problema. Servidor público. O que nós fizemos? Ontem teve uma reunião na Câmara Municipal, nós discutimos todos os números, foi falado sobre com relação da anistia que já chegou. Eu, como líder, a primeira coisa que eu fiz foi buscar a anistia, porque perguntou o que o líder estava fazendo. Eu, como líder, busquei a questão do projeto da anistia, entramos com um projeto com relação da venda do lote, e detalhe, o Fundeb, para que nós possamos fazer uma lei suplementar, pegando os 19 milhões que o Estado deve, 19 milhões só no Fundeb, suplementando para 2019 para pagar a educação. Então isso é ação. Agora eu nunca ouvi falar aqui dos 131 milhões que o Estado deve. Ah, Marcelo, mas aí você vai ter que pegar aí todos os programas que eu falo aqui toda semana a respeito disso. Bacana, parabéns. Toda Então semana continua falando para que eles possam pagar. Porque se pagar, resolve o problema do servidor. Então é isso que eu queria. E tem outras coisas que eu quero falar. Não citei na Muzirama em momento algum, e vocês realmente pegaram a carapuça para vocês aí. Oitavo. Agora eu queria que você se mantesse no foco aí das questões aí, por favor, Marcelo. Essa questão, por exemplo, do Estado não tem absolutamente nada a ver com o que a gente falou aqui. Mas falou o que eu estava fazendo. Mas eu queria que você mantivesse o foco aí no direito de resposta. Falar de minha dignidade e caráter. Quanto vale o silêncio da imprensa? Esconder ou omitir fatos, como eu coloquei com relação aos 131 milhões. Então, isso não foi omitido, a gente vem falando isso aqui tem mais de 3, 4 meses. Enquanto a rádio, é aí que eu quero dizer, enquanto a rádio era parceira desse grupo que foi formado, porque foi formado um grupo a qual o senhor estava e eu também estava, e várias outras pessoas estavam, e simplesmente depois de 2 anos, esse grupo acaba. E foi fatiada a prefeitura para esse grupo. Inúmeros cargos comissionados. E aí, de repente, hoje é o pior. Hoje é a pior gestão, é a pior administração. Inclusive, dentro dos benefícios, tem parentes seus, direto ou indiretos, que foram beneficiados. Meu você não acha. Obrigado por você falar isso, que você me dá a chance de falar. Por exemplo, foi falado que a Secretaria de Esporte tem 200, 300, 400. Ontem foi provado. Sabe quantas pessoas que tem na Secretaria de Esporte? 4 pessoas. 4 pessoas, 1 efetivo e 3 contratados. O único programa que está lá, que o senhor falou que está em decadência, o senhor foi muito infeliz na fala do senhor, que é o PELC, Programa Esportivo Lazer da Cidade. Um programa que está na cidade toda fazendo um trabalho maravilhoso, que são servidores que foram processo seletivo, escolhido um processo seletivo para colocar cada um. Não houve uma indicação dentro lá. Então, parente meu, não tem nenhum. Então, só para você entender a gravidade que o senhor falou. A coordenadora do PEL quem é? A coordenadora do PEL que é Elis. Elis, ela é pedagoga, olha só, Elis, ela é, além de ser pedagoga, ela é psicóloga, ela é a contrapartida do município. É importante, obrigado por você ter me dado essa oportunidade. E a Janete Saturnino? Vou falar uma por uma, que ótimo, obrigado por você estar falando isso aí. Ela é pedagoga, ela é psicóloga da prefeitura, ela foi contratada na época para o Mexa-se, e a contrapartida do município com o PELC é colocar um funcionário. Tem uma competência maravilhosa, ela já estava na administração, na época da administração do Márcio Reinaldo, não foi eu que coloquei. Então é importante, com relação a Janete Saturnino, obrigado, Deus, por esclarecer, que é importante.
É uma diretora que já teve várias vezes aqui, diretora, aposentou como diretora de uma escola, formada, com caráter maravilhoso, uma pessoa séria, que ela vinha aqui em inúmeros programas, o senhor apoiou ela em inúmeras eleições de diretora no JK, e ela passou por um processo seletivo do PELC, e foi escolhida, e hoje ela é uma das coordenadoras do PELC, da Associação da Prefeitura, e está fazendo um trabalho brilhante. Então, ela passou por um processo seletivo, não teve uma indicação do PELC com relação a isso. Então, é importante deixar isso claro, porque foi o que falaram. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou tomar conta do seu programa todo, eu quero deixar vocês dar continuidade. Tirar o chapéu para cobertar safadeza. Ô padrão, são palavras muito pesadas, são palavras que realmente a gente fica preocupado de saber de repente se a gente tem alguma coisa um contra o outro. Porque eu tive aqui durante 2 anos, sentado aonde que eu estou aqui, falando dos problemas da cidade, falando dos problemas, somando, participei de 2 campanhas com o senhor, participei, ganhamos as campanhas, por quê? Porque nós tínhamos objetivos e alvos, melhorar Sete Lagoas. Só que, infelizmente, a gente sabe que muitas das vezes, infelizmente, é assim que funciona. Às vezes quem vem aqui, às vezes é quem fala a mesma cartilha, às vezes é quem é amigo, e aí aquele que não fala a cartilha da rádio, ele não tem voz. Eu só estou tendo voz aqui agora, é porque eu entrei com direito de resposta. Ô Marcelo, você vai me desculpar aqui, mas eu sempre deixo no programa aqui, o programa aberto a todos os vereadores, o Paulo Roberto é testemunho, todos os ouvintes são testemunhas disso, eu sempre deixo o programa muito aberto aqui a todos os vereadores. A qualquer pessoa que queira vir. Por exemplo, no dia que vocês falaram de mim, o Josué fez uma pergunta interessante. Porque ele viu que estava muito direcionado com relação a esse vereador, falando, difamando, caluniando esse vereador. Aí o Josué falou assim, qual que é a intenção de vocês? Por que só o vereador tal, não quero nem citar o nome, fala? O que é mentira também, o que é mentira também. E não sou eu, é o público, né? Não, é mentira também, já tivemos aqui o Caramelo, o Rodrigo Braga, convidamos a Gislene, todos os vereadores. Aí o que Renato acontece? Gomes vai vir aqui um direcionamento para fazer esse Não, não há direcionamento. Eu não estou questionando, mas esse vereador ele tem um programa na rádio, na rede de comunicação padrão. Então, de repente, deve ser por isso. Eu não quero, só um minutinho. Eu não quero. Relação ao programa, né? Exatamente, porque você entrou nessa, você comentou, então o Josué participou do programa. Então, sim, dentro disso, eu quero só deixar muito claro aqui que eu não tenho, padrão, rabo preso, da maneira que você fala, com ninguém, muito menos com o senhor. Eu não tenho. O que eu fiz aqui foi algo institucional. Eu participei do programa a convite seu. Eu estava na época na televisão fazendo o programa. O senhor me convidou para vir para a rede, para Muzirama e para Você tinha briga. Então, vamos ser sinceros. Okay. Não adianta querer julgar o confete ou em verdade. Vim cá foi para falar a verdade. Então, você há de verificar o seguinte. A época que você participou e a época que você apresentou o programa, em todos os momentos, jamais foi deixado de você falar o que você queria. Nunca se fechou. E outra, nós estamos tratando do problema do direito de resposta. Exatamente. Você alega parcialidade ou imparcialidade e você alegou a respeito da votação do 6-0, que exatamente no sentido da comunicação. E manteve no embargo de declaração o voto no tribunal 6-0. Se você quiser voltar lá, eu vou falar. Não teve. E eu vou deixar isso muito claro. 4-3 em 28 de dezembro e manteve os 4-3. O que foi discutido foi a questão de comunicação. A questão porque até o abuso de poder econômico caiu. Foi o entendimento do último desembargador, que foi o presidente do tribunal. Então, isso, nós não temos que ficar discutindo se ganhou de 6 ou de 4, está cassado, e agora o papel dele é buscar liminar. E isso, quem perde, é o povo de Sete Lagoas. O tempo que eu estou aqui falando de direito de resposta, nós temos que estar trabalhando para o povo. Por quê? Porque exatamente nesse momento pode se tornar mais um terceiro prefeito em menos de 4 anos. E aí depois mais um prefeito. 4 prefeitos em um mandato.
Quem perde com isso? O povo de Sete Lagoas. E aí por quê? Por causa de briga de poder, briga de interesse. É um grupo de lá querendo um grupo e outro grupo querendo outro. Marcelo, quem caçou foi o judiciário, não foi... Sim, mas por quê? Briga de poder. Quem entrou com relação do processo de jornal? Foi um outro grupo político. E é isso que está acontecendo em Sete Lagoas. Um outro grupo político vai lá e busca para caçar Leone e Duílio. Para quê? Para ter uma eleição para disputar de novo. Então essa briga... Mas você acha que foi correto o que foi feito nas eleições para se ganhar a eleição? Mas não foi por parte, foi provado no processo que não foi por parte nem de Leone nem de Duílio. Tá lá a prova. Não, mas a lei é muito clara, a lei independe, a lei é muito clara. Sim, mas eu estou preocupado, não é com quem vai ficar no poder. Nós temos que preocupar é com Sete Lagoas. Nós temos que preocupar é com quem está lá fora, que está com o salário atrasado, que é o servidor, as pessoas que estão lá passando dificuldade, que foi dispensado em dezembro, e até hoje, além de não ter contrato, está passando dificuldade financeira. Então, é essa busca, Davidson, de poder, é essa busca de querer o poder, querer aquela cadeira, porque ontem foi mostrado os números, padrão. A prefeitura está quebrada. Foi votado um projeto no exercício do Márcio Reinaldo de 77 milhões de reais. Eu votei contra. Eu votei contra. E você, como vereador, em 3 mandatos, Sim. O que você fez para resgatar essa situação? Veja bem, que boa com pergunta, licença, padrão. o que você fez? Você lutou para ser presidente da Câmara, inclusive você me procurou várias vezes, exatamente da busca de solidificação da sua posição. Você me convidou aqui para desistir da eleição, não procurei. Eu não, convidei você não. Você me procurou aqui e falou assim... Gente, eu acho que você podia... quer entrar, eu Marcelo, falo. Você me chamou Marcelo, aqui. vamos finalizar aí o direito de resposta aí. Então, mas deixa eu só falar com ele, porque me perguntou o que eu fiz. Pois é, mas vamos finalizar aí, porque nosso programa termina sabe às 8 e ainda fiz, tem muita Padrão? coisa para falar. O que eu queria inclusive sobre esse assunto. É no problema que ele fala da parcialidade e imparcialidade. É por isso que eu falei imparcial. Hora nenhuma, em momento algum, nós utilizamos tanto do programa A Voz dos Municípios, como o Povo no Rádio, para ser imparcial, ou melhor, para ser parcial nas definições do próprio Executivo como do Legislativo. E do próprio Estado. E aí há entendimento da população. Eu não vou entrar nisso não, eu só vim cá para o meu direito de resposta. E a gente tem várias mensagens do ouvinte aqui que a gente vai destacar depois. Resposta. Ok, eu vou responder todas, estou aqui à disposição. Seu passado é negro. Falar de passado, padrão, tem certeza que quer falar de passado? Eu acho que a gente tem que respeitar primeiro as pessoas. Todo mundo erra. Na época que eu estava aqui, padrão, eu tenho um processo na minha vida. Na época que eu estava aqui, padrão, eu comprei uma briga, na época do Povo no Rádio, toda sexta-feira, com o SAMU, por causa de uma omissão de socorro lá no Orozimbo Macedo, e que a pessoa veio a óbito. E aí eu citei no programa o nome do médico. E esse médico entrou na justiça contra mim, houve um processo e pediu improbidade administrativa, porque eu estava fazendo o meu papel de legislar e fiscalizar, porque a pessoa veio a óbito, porque demorou socorrer a pessoa. Então, às vezes, a gente erra, tentando acertar. Tantas vezes. Só que eu acho que falar de passado aqui, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. O legislador, o vereador, o Marcelo Pires, que hoje eu sou jornalista da TV Alterosa. Eu tenho que saber separar. Na hora que eu chego na Câmara, é o Marcelo Copercelta. Na hora que eu coloco o microfone na minha mão, é o Marcelo Pires, jornalista. Então a gente tem que saber separar isso. E aí, não falar de passado é um negócio muito complexo. E aí, me pergunta sobre a questão de Secretaria de Esporte. Foi ótimo vocês falar o que eu fiz, porque eu acabei com os campos do Montreal, acabei com o campo de outros lugares, eu não fiz isso, eu vou até falar o que eu fiz aqui. Foi tantas coisas, padrão, tantas coisas, graças a Deus eu deito a cabeça no travesseiro e descanso, porque foi 1 ano e meio que eu fiquei lá, e graças a Deus, o que estava nas minhas mãos, eu fiz. Vou te dar exemplo, nós conseguimos um recurso de 500 mil reais para reformar todo o campo do Montreal. Já houve a licitação e já vai começar as obras. Foi nós, como secretário, nós conseguimos parar com aquela negociação que tinha nos campos, que tinha escolinhas pagas em vários campos da cidade, como no CAP, como no Serrinha, como no Montreal. Acabamos com isso. Hoje tem escolinha de graça, através do PELC.
através do PELC. O PELC estava parado, o PELC tinha um dinheiro na conta, estava parado. Nós fomos em Brasília, buscamos esse recurso e colocamos o PELC. O PELC hoje é realidade do Sete Lagoas, atendendo mais de 5.000 pessoas em 10 pontos na cidade. E não é só esporte não, é aula de violão, é balé para as crianças, é crochê, é bordado, é luta de Muay Thai, que está lá no Montreal, no Cramã, onde que estava tudo parado. Uma série de atividades que nós fizemos com o secretário, claro, limitado, porque a gente sabia do recurso, a gente sabia da dificuldade. Então, isso tudo que nós fizemos como secretário de esporte. E detalhe, falando que eu tinha inúmeros cargos, 5 cargos, padrão. 5 cargos, um servidor efetivo, que hoje é o secretário. Eu gostaria até que você convidasse ele aqui para ele confirmar ou não o que eu estou dizendo. Já está convidado, Entendeu? inclusive eu conversei com ele ontem, porque a gente tem uma denúncia para fazer aqui hoje, padrão. E ele estará no programa aqui na semana que vem. Importantíssimo para a gente saber e esclarecer. Então, padrão, são esses pontos que eu queria deixar muito claro para o senhor aqui e dizer que eu estou à disposição. E a gente precisa realmente parar com essa confusão toda e olhar para Sete Lagoas. Porque amanhã pode estar o Caramelo, que é o presidente da Câmara lá. E como que vai ser a postura da rádio, com ele estando lá? Amanhã pode ser um outro. Como que vai ser a postura? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque quem está perdendo com isso é Sete Lagoas. Quem está perdendo com isso é os servidores públicos. Então, se o senhor falar do meu trabalho aqui como vereador, o senhor pode ter certeza que eu não vou pedir direito de resposta em momento algum. Mas quando falar do Marcelo ou de atos meu indevido, aí sim, aí o senhor pode ter certeza que eu vou me posicionar e não vou aceitar. Por quê? É uma questão que eu respeito. Eu não cito o nome do senhor lá no plenário. Eu não cito porque é questão de ética. Eu não vou citar, não. Se eu falar algo, eu tenho que vir cá e olhar para o senhor e olhar os dois lados, se procede ou não. É verdade isso que o Marcelo está falando? Marcelo, isso aqui procede? Imprensa tem que ouvir os dois lados. A única coisa que eu acho que falhou nisso aí é ouvir os dois lados. Não é simplesmente pegar um áudio meu e pegar e colocar ele aqui na íntegra, o áudio, e colocar e não ouvir, não dá o direito do vereador falar. Ô Marcelo, você nos deu o direito de falar lá na Câmara? Eu não sou presidente, não. Mas poderia ter me chamado. Eu citei o nome da Muzirama. Ô Marcelo, o único que estava lá fazendo a cobertura no dia do julgamento era eu. Mas eu citei o nome da Muzirama? Não precisava, não. É Minas Gerais inteiro. É Minas Gerais inteiro. Aí não, Marcelo. Mas aqui, ó, vamos responder aqui. A pergunta de ouvinte que não quer se identificar. Não quer se identificar, tá perguntando aqui por que parte da grama lá da Arena do Jacaré foi para um sítio de uma parente sua. Nossa, que bacana. Obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade. Obrigado de coração. A Secretaria do Meio Ambiente, padrão, a Secretaria do Meio Ambiente mandou Nadab Abelim, ele mandou a média de 200 metros. Quem está citando o nome dele é você. Sou eu. Ele não vai pedir direito de resposta, não. Nadab, pode ficar tranquilo, padrão. Nadab Abelim mandou 200 metros de grama para a Arena de Jacaré. E quando chegou a grama, ela chegou seca. Ela não tinha como colocar no gramado. O Vandinho, estou citando o nome, Vandinho, que é o responsável da Arena de Jacaré, o que ele fez? Pegou essa grama e plantou na parte de trás. Não plantou no gramado, plantou na parte de trás da arena. Está lá e ele confirma isso tudo. Então, em nenhum momento foi grama para o meu sítio, não é o sítio de outra pessoa, não. Eu tenho um sítio, eu moro lá hoje, lá perto dos Balais, eu moro lá, eu tenho nota fiscal de toda a grama que eu comprei. Foi lá em Paropeba, a grama que está lá. Então isso é muito importante. A vantagem que você comprou porque o vereador ganha bem, né? Obrigado, padrão. Ganhe trabalho, viu, padrão? Eu ganho trabalho porque eu estou aqui respondendo você. Você ganha o dinheiro que o povo te paga. Isso, é o dinheiro que o povo me paga, o dinheiro que paga o deputado estadual também é o povo, o dinheiro que paga seu irmão França na Codesel também é o povo. É assim. O problema é dele, ué. Isso, o problema é meu também. Então, ou seja, quem me colocou na prefeitura foi o povo. O dia que o povo achar que eu não devo estar lá mais, eu vou pro meu alternativo e vou trabalhar. Que eu saí de lá, eu não sou parente de político, eu não vivo de dinheiro. Pessoas estão trabalhando na prefeitura indicados por você, vereador. Bacana, padrão. Foi ótimo você falar isso. Ô, Marcelo, zero. Não tem uma pessoa. Você sabia? Não, você sabia, padrão. Mas e nesse acerto que aconteceu antes do Leone deixar, pessoas suas
foram beneficiados. Ô, padrão, aqui, ó, mais 4 minutos, beleza, mais 4 minutos que eu tenho o Jaiminho aqui para entrar mas no foram ao vivo 50 aqui. minutos, mas nós vamos responder. Não, mas já tem 50 minutos que a gente tá falando aqui. Coisa boa, Então passa 4 rápido. minutos e tem uma última pergunta de um ouvinte aqui também. Ok, padrão, foi bom demais você falar isso, porque realmente a minha esposa trabalhava na coordenação e é importante a gente dar nome, porque tem gente que fala e não dá nome, eu dou nome. A Michele trabalhava na coordenação e ela foi exonerada no dia 31/12. E foi falado, inclusive aqui, que ela recebeu fevereiro e janeiro. Mentira, ela não recebeu fevereiro e janeiro. O que ela recebeu é devido, que foi que todos os servidores precisam e merecem, que ela estava como coordenadora pelo salário, não tinha dinheiro atrasado, não tinha salário atrasado, então ela recebeu o salário dela. Agora, não foi só ela não, eu disse isso na Câmara Municipal, foi inúmeras pessoas que recebeu, cunhada, irmão, daqui a pouco eu falo até o nome se você quiser, cunhada, irmão, motorista, várias pessoas que recebeu o salário, acertos, e acertos altos, padrão. Se quiser me perguntar mais, eu estou à disposição. Tem um ouvinte aqui, ô Marcelo, ele pergunta que diz, é até uma denúncia, né? Importante. Diz que houve um funcionário que trabalhou na sua época de secretário, na sua época como secretário, como supervisor, e que ficou um tempo aí trabalhando no horário de serviço da prefeitura, trabalhando em sua casa, construindo sua casa. É importante, porque isso é uma denúncia muito grave, e a pessoa que fala isso, ela tem que provar, porque não tinha... O ouvinte não quis se identificar para se preservar. E eu acho que é importante, viu, falar da mesma coisa que falou da grama, eu deixei muito claro. Em todo momento eu contratei uma construtora, eu tenho um contrato para construir a minha casa, porque minha casa não é nem de alvenaria, não, é de madeira, padrão. Depois eu quero te fazer até visita para você lá, vai ser um prazer te receber lá. Então eu fiz um contrato com uma empresa para construir a minha casa. Então não teve em nenhum momento. E mais importante, sabe o que é importante? Quem vai responder isso aí? Servidor efetivo. Fabrício vai estar aqui, o Fabrício que é servidor efetivo, pergunta a ele, ele ficou em todo momento, sabe o que eu fiz quando é o primeiro dia que eu assumi a Secretaria de Esporte? Chamei o servidor efetivo e falei assim, vem cá, seja o meu gerente, esteja do meu lado aqui, não me deixe errar, porque você tem 17 anos que é servidor efetivo, então vem pra cá. Então todas as nomeações, todos os supervisores, tudo que foi feito na Secretaria de Esporte, o Fabrício tem conhecimento de tudo. E aí ele pode esclarecer isso melhor do que eu, porque eu ficar me defendendo aqui é antiético. Mas se ele vai estar aqui, que você convidou ele, faz essa pergunta para ele que ele vai te Marcelo, a gente tem que fazer para você, a denúncia é direcionada a você, engraçado, não é o Fabrício. Mas eu te respondi, na verdade. Não, tudo bem, tá respondido, né? Foi feito. Eu tô mostrando aqui as denúncias que foram feitas dos ouvintes. Eu tô colocando. Você tá com direito de resposta aqui, para depois você não vir falar que a gente tá denunciando sem te dar o direito de resposta. Mas é importante, Deixo, porque aí, ou seja, eu tô te... Quem sou eu para te dar sugestão, mas eu tô te falando porque você falou que ele viria aqui. Não, ele vem aqui. Isso, então, é importante essa pergunta, porque ele vai saber te dar os nomes de cada supervisor e das pessoas que trabalharam na Secretaria de Esporte. Certo é, uma secretaria séria, uma secretaria que fez um trabalho maravilhoso e deu continuidade. E sobre a questão que eu estou vendo o Gêmeo ali, do Mexa-se, que foi falado que o Mexa-se estava acabando. Esse aqui eu devo, se você achar que eu devo responder, eu tenho a resposta, mas se você quiser... Ô Marcelo, você está até convidado para estar aqui em outro momento, acho que o direito de resposta já foi dado. Mas como eu já venho falando aqui no programa Voz dos Municípios, desde que eu comecei há 2 anos, o programa completa 2 anos, dia 3 de abril agora, e o meu trabalho como jornalista profissional formado é de dar voz a todos, o programa é esse, a Voz dos Municípios. Bacana. E a Voz do Povo também. Então você está convidado para voltar aqui, como todos os outros vereadores estão convidados. Qualquer pessoa que quiser vir aqui ao programa, a gente já falou que da Serra, o rapaz veio aqui na hora, a gente deu voz a ele. Enfim, bacana. A gente dá voz ao povo. E assim, o direito de resposta está dado, a gente precisa realmente, porque eu tenho mais 10 minutos de programa e eu preciso conversar. A gente precisa conversar com o Jaime ainda. Quero te agradecer. Né? Eu quero te agradecer, viu, Davis? Quero agradecer o padrão. Não tenho nada pessoal contra vocês. Eu só fiquei muito chateado por você falar de coisas pessoais, então eu tive que vir aqui me esclarecer. Estou à disposição, padrão. Estou à disposição para responder qualquer pergunta. E vou fazer apenas uma sugestão e uma crítica construtiva. Quando falar de qualquer vereador, de qualquer pessoa, ouça as duas partes antes de ir para o microfone. Porque é muito sério. Eu acho que tem que ter o direito da pessoa, pelo menos se pronunciar. Ô Marcelo, tanto a gente ouve as duas partes que a gente vai conversar um pouco aqui sobre a questão da Secretaria de Esporte. E eu liguei ontem para o secretário de Esporte para saber a versão dele. Ótimo. Então assim,
o Você nosso importante. papel a gente faz, tá bom? Certo? Muito obrigado, então. Obrigado, David. Um abraço para Antes você. de você encerrar, Oi. a melhor coisa que tem na sua vida é ter tido a oportunidade de mais uma vez usar esse palanque maravilhoso que é a Rede Padrão de Comunicação, a Rádio Buziran. E foi você que me deu. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. 7 horas e 51 A lei que minutos. Ah, foi a lei. Então tá bom. 7 horas e 51 minutos, estamos no FM. Vamos ao intervalo, voltamos já já.